Oi gente, tudo bem? Inicialmente desejar a todos vocês um bom domingo e o tema da conversa do PH de hoje é a epidemia que já está se transformando numa pandemia de coronavírus, aquele vírus que surgiu lá na China e que está rapidamente se espalhando pelo mundo inteiro. Gente, em função do rápido crescimento da epidemia de coronavírus, que é aquele vírus que surgiu agora recentemente na China, mais precisamente na cidade de Wuhan, e que está rapidamente se espalhando pelo mundo, a Sociedade Brasileira de Infectologia, na sexta-feira, divulgou um informe sobre perguntas e respostas relacionadas a esse vírus. Esse informe tanto serve para profissionais da área da saúde, como também para o público em geral. E eu vou colocar aqui o link para que vocês possam acessar essas informações. Os coronavírus recebem esse nome porque a sua cápsula tem pequenos espículos que dão a eles um aspecto de coroa, daí o nome corona. Eles foram descobertos originariamente na década de 60 e a sua transmissão se dá de animais para seres humanos. Como ele é um vírus de RNA, ele é um retrovírus, isso dá a esse vírus uma alta capacidade de sofrer mutação. E o próprio governo chinês, hoje no domingo, já disse que o vírus está se alastrando mais rapidamente porque possivelmente já sofreu as primeiras mutações. Só na China já são, hoje no domingo, quase 60 mortes e 2.000 infectados. O governo chinês já decretou restrições ao deslocamento de chineses dentro da China e para fora do país, para tentar conter esse surto. Esse informe que eu estou disponibilizando aqui da Sociedade Brasileira de Infectologia coloca claramente que não se trata de uma gripe, é um vírus que ataca o sistema respiratório e que causa dificuldade na respiração, e que a prevenção basicamente consiste em lavar regularmente as mãos e evitar levar as mãos à boca e aos olhos, né? É muito importante que a essa altura as autoridades brasileiras já estejam monitorando os aeroportos internacionais com pessoas oriundas de outros países. O vírus se alastra rapidamente, além da China, Japão, Singapura, Austrália, Nova Zelândia, França, Estados Unidos, Canadá, já tem registro dos primeiros casos. E essa epidemia, que nada mais é do que uma doença que aparece repentinamente e que seu número de casos é muito superior ao esperado, já começa a se espalhar por outros países, ganhando características de pandemia, ou seja, de uma epidemia mundial. É muito importante, portanto, que nossas autoridades comecem campanhas educativas no sentido de esclarecer a população com base em informes como esse da Sociedade Brasileira de Infectologia e comece a monitorar, inclusive, os nossos aeroportos para os primeiros casos detectados já sejam logo contidos para evitar o avanço epidemiológico da doença. A grande dificuldade é que, ao que tudo indica, o período de incubação varia de 1 dia a 2 semanas, ou seja, entre o momento que a pessoa contrai a doença até o momento que ela manifesta os sintomas, podem decorrer aí 15 dias. Então a pessoa pode estar com a doença em fase de desenvolvimento, na sua forma assintomática, e transmitindo a doença por onde anda, né? Então essa é a grande preocupação. Fora isso, eu acho que a gente continuar a monitorar os casos que estão surgindo. Me parece que é praticamente inevitável que a doença chegue ao Brasil, mas a gente tomando os cuidados corretos, acredito que não vai ser tão grave quanto a SARS lá em 2002 e 2003. Amanhã eu vou postar um vídeo falando um pouco a respeito dos impactos econômicos que o coronavírus de 2019-2020 pode trazer para a economia brasileira, além de, obviamente, para a saúde do brasileiro. Oi gente, tudo bem? Desejar a você um bom início de semana nessa segunda-feira, pedir que você se inscreva no nosso canal. A meta é nós atingirmos até a metade do ano 1.000 inscritos para poder começarmos a fazer lives, curtir e deixar o teu comentário.
E o tema da conversa do PH de hoje nada mais é do que a epidemia de coronavírus que está se alastrando muito rapidamente na China e os impactos que ela poderá trazer para a saúde e para a economia do Brasil. Bom, gente, no vídeo de ontem eu expliquei mais ou menos o sentido dessa epidemia de coronavírus, com base inclusive no informativo da Sociedade Brasileira de Infectologia, e só reforçar que é muito importante que o Ministério da Saúde inicie campanhas de esclarecimento, campanhas educativas da população de como prevenir o contato com esse vírus na sua possível chegada ao Brasil, bem como se adotar estratégias junto aos aeroportos, como sensores térmicos para medir a temperatura das pessoas que estão chegando e fazer inquéritos epidemiológicos no sentido de identificar o mais rápido possível quando o vírus chegar ao Brasil, já que a epidemia da China está se caracterizando como uma pandemia. Embora esse vírus, como eu falei ontem, ele não tem o índice de letalidade do vírus da SARS, que também era um coronavírus lá em 2002, 2003, mas todo cuidado realmente é importante, porque até ontem tinham ocorrido 60 mortes na China e 2.000 pessoas estavam infectadas e a doença se espalhando por vários países da Europa, Ásia, inclusive da América do Norte. Bom, mas eu queria falar também a respeito do possível impacto econômico que essa epidemia de coronavírus pode trazer. Lá em 2002 e em 2003, quando ocorreu a epidemia pelo vírus da SARS, que era um outro coronavírus, a economia chinesa encolheu 2% entre 2002 e 2003. E isso gerou um efeito cascata no mundo inteiro, haja visto que os chineses importam muito, principalmente alimentos. E aí países como o Brasil tendem a sofrer mais. É muito importante que o ministro Paulo Guedes, a essa altura, já comece a montar um plano de contingenciamento econômico para 2020, porque, como nós sabemos, o Brasil exporta muito alimento para a China, principalmente carne suína, principalmente aves, né, e soja. Ou seja, as commodities brasileiras que representam 30% das exportações brasileiras na balança comercial podem sofrer sim com essa epidemia de coronavírus na China. É importante, repito, portanto, que o Ministério da Economia, nessa conexão global que as economias têm, atente rapidamente para isso, caso contrário, a previsão de crescimento econômico para o Brasil em 2020 não vai se materializar. Vamos aguardar para ver se o ministro é proativo e se o Ministério realmente está atento a essas situações. Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal Conversa do PH. Hoje a conversa é sobre dois alertas que eu fiz ainda em janeiro desse ano sobre a iminente chegada da pandemia de coronavírus aqui no Brasil. Eu fiz esses alertas às autoridades de saúde e da área econômica do governo brasileiro. E vou fazer hoje, ao final do vídeo, um outro alerta. Se segura aí até o final para você ver que outro alerta será esse. Mas falando do tema de hoje, já está claro para todo mundo que o isolamento social, as medidas de confinamento das pessoas em suas residências é o que tem surtido efeito atualmente para se minimizar a expansão da pandemia da Covid-19. Os resultados da China, da Europa, dos Estados Unidos começam a demonstrar isso de uma maneira muito clara. E no Brasil não tem como ser diferente. Por mais que algumas pessoas utilizem-se da sua imagem e das redes sociais para tentar minimizar o isolamento social enquanto medida preventiva, não dê ouvido a essas pessoas. O mundo está demonstrando o contrário. E no Brasil não será diferente. Todos os países onde a epidemia, já transformada em pandemia, chegou, ela cresceu rapidamente e gerou colapso no sistema de saúde. As pessoas sem atendimento, retornando para suas casas, terminou aumentando bastante a mortalidade, principalmente dos grupos de riscos, e aí uma atenção especial para os nossos idosos. O mundo também tem demonstrado que essas medidas de isolamento social e confinamento
trazem sim impactos para a economia, mas aí os governos do mundo inteiro estão aprovando leis, aumentando sua capacidade de endividamento para ampliar a rede de proteção social, principalmente aos segmentos mais vulneráveis desses países. Recentemente, ontem, os Estados Unidos aprovaram um pacote de 2 trilhões de dólares para melhorar a perspectiva de proteção social e melhorar a proteção às empresas americanas. Outros países como Finlândia, Portugal, Dinamarca, Inglaterra, Itália, Espanha, o Paraguai aqui na América do Sul, a Argentina e o Chile já aprovaram medidas de proteção social e ampliação dessa rede de proteção para que as pessoas fiquem em casa. Porque é assim que todo o mundo está compreendendo que no momento pode ser feita a prevenção da expansão da Covid-19. E no Brasil não poderá ser diferente. E aí eu quero lembrar a vocês que no dia 26 e no dia 28 de janeiro, eu fiz 2 alertas aqui no canal dirigidos às autoridades de saúde e às autoridades da área econômica, alertando para a necessidade da elaboração e implementação urgente de planos de contingenciamento, tanto na saúde como na economia, para se prevenir da chegada da Covid-19 ao Brasil. O Brasil, nesse aspecto, foi privilegiado. Nós vimos a doença se alastrar na Ásia, na Europa e na América do Norte, tivemos tempo para nos preparar para a chegada dela e praticamente nada foi feito. Começou-se a se pensar as ações agora, depois que a Covid-19 no Brasil já é uma realidade. Esses alertas foram feitos simplesmente a partir da nossa experiência e formação acadêmica na área de imunologia e de uma leitura criteriosa acerca dos relatórios e das experiências que ocorreram em relação à Covid-19 já agora em 2020 pelo mundo afora. Precisou apenas bom senso e discernimento para prever que o que está acontecendo hoje no Brasil já era extremamente previsível naquela época. Então eu penso que agora a prioridade deva ser a preservação de vidas, porque passado o momento da pandemia, as vidas preservadas irão tratar de recuperar a economia do país. Já as vidas, se forem perdidas, não haverá mais como recuperá-las. Então, nesse momento, é imperioso que o Ministério da Economia, que é comandado pelo ministro Paulo Guedes, adote medidas urgentes no sentido de ampliar a rede de proteção às pessoas, principalmente as mais vulneráveis. Eu lembro que a mortalidade na Itália e na Espanha é bastante elevada, mas se você analisar, a Itália e a Espanha têm uma rede de saneamento melhor que a do Brasil, têm condições de moradia para a população melhores que a do Brasil e apresentam uma renda média das pessoas bem maior que a do Brasil. Ou seja, nesse aspecto, o cenário aqui no Brasil parece muito mais tenebroso do que o que está acontecendo na Itália e na Espanha. É preciso, portanto, agir urgentemente em relação a esse sentido. Eu penso, então, que a estrutura da política brasileira deve ser repensada na perspectiva de que os poderes devem agir de forma integrada. Para isso, nós precisamos ter um presidente que seja uma liderança no país nesse momento de crise, e não uma pessoa que atrapalhe e que trave uma luta ideológica com governadores e com os demais poderes. Ou seja, não se pode esperar que o jogo político seja preponderante sobre o interesse da coletividade, qual seja o bem-estar social e a saúde de uma maneira geral. Fica aí, Paulo Guedes, mais um alerta meu. Se nas próximas horas você não apresentar aos brasileiros um plano de contingenciamento que vise garantir uma renda mínima ao trabalhador, que vise aumentar a rede de proteção social e na área da saúde para as pessoas nesse momento de crise, e que vise preservar minimamente as empresas que são as geradoras de emprego e renda e que estão sofrendo nesse momento, nós estaremos realmente no mato sem cachorro. É necessário, portanto, que você apresente à população brasileira essas alternativas de uma maneira consistente e de uma maneira que seja razoável.
Da mesma forma, é necessário que o ministro Mandetta apresente também um plano mais eficaz em relação ao controle da epidemia, que vai começar a crescer, vai começar a entrar agora no seu pico de crescimento nesses meses de abril e maio. Eu tenho fé que nós iremos atravessar esse período de turbulência e iremos sair mais fortalecidos disso. No entanto, é necessário que o governo também faça a sua parte, porque a população já compreendeu o que deve ser feito.